Cientistas anunciam um novo caso de cura do vírus HIV e vamos para o sétimo caso registrado. Mas pela primeira vez, eles explicam que na verdade não deveria ser chamado de cura, e sim de remissão. Oi, eu sou Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai comentar sobre esse último caso de cura que foi divulgado nas mídias aí. E na última conferência internacional que teve sobre AIDS lá na Alemanha, que eles comentaram também sobre esse novo caso. E que na verdade, pela primeira vez, eles estão explicando que não é, na verdade, uma cura, e sim uma remissão do vírus HIV. E aqui nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que é remissão e qual que é a diferença de remissão para cura. E por que seria tão importante a gente usar os termos corretos, até mesmo nesses casos, porque uma vez ou outra acontecem novos casos de cura e a mídia compartilha, cria uma falsa esperança nas pessoas que vivem com HIV, porque acreditem, muitas pessoas que vivem com HIV diariamente pesquisam sobre cura e só vivem pensando na cura, é algo do tipo assim, e não vivem a vida deles, né? Não que a cura não seja algo que ninguém queira. Claro que seria interessante se chegasse uma cura que fosse acessível para todo mundo, que não causasse um risco de saúde, que não fosse muito caro, enfim, né? Seria interessante sim. Mas a gente poderia também estar falando sobre o tratamento que existe atualmente, que é muito eficaz e que dá uma boa qualidade de saúde para as pessoas que fazem o tratamento, né? Porque infelizmente, nessa última conferência internacional que teve também, apontou que nos dados de pessoas que vivem com HIV que abandonam os seus tratamentos são por vergonha ou medo de alguém descobrir que ela vive ali com HIV, então ela abandona o tratamento dela e infelizmente acaba falecendo, né? Eu tive um amigo que aconteceu isso com ele, então assim, é muito importante a gente falar sobre HIV, né, quebrar esse tabu, né, da fala, né, da existência, da vida dessas pessoas que vivem com HIV, para que a gente não possa mais sentir essa vergonha, esse medo. É ainda um grande tabu, sim, não é fácil você falar para alguém que você vive com HIV ou você expor sua sorologia, mas a gente precisa cada vez mais dessa representatividade de pessoas que vivem com HIV para que outras pessoas também consigam entender ali, tá, é apenas um diagnóstico e consiga levar a sua vida e não sentir vergonha nem mesmo de fazer o seu tratamento, né? Algo que é muito importante. Então, antes de tudo, vamos enaltecer o SUS, né, o Sistema Brasileiro de Saúde, né, que oferece o tratamento gratuito para as pessoas que vivem com HIV aqui no Brasil desde o início da pandemia até hoje. A gente tem um tratamento gratuito e que dá uma boa qualidade de saúde para a gente, né? Qualidade de vida, a gente não fala muito sobre isso porque ainda tem o preconceito que é muito grande, né? Mas vou explicar aqui agora um pouquinho sobre como aconteceu esse sétimo caso de remissão do vírus HIV. Vamos agora começar a falar dessa maneira. Porque pela primeira vez eu vi uma matéria, feita pelo G1 Notícia, inclusive, que eles estavam falando sobre esse caso de reemissão. Eles explicam que, na verdade, deveria ser chamado de reemissão e eles também fazem um questionamento. Quando que vai chegar uma cura que seja acessível realmente para todas as pessoas que vivem com HIV? Porque a gente tem quase 40 milhões de pessoas no mundo todo que vivem com HIV. E um transplante de medula, sendo que precisa ter uma mutação genética rara, né? É uma coisa que não é acessível ali, sendo que apenas 1% da população vive com essa mutação genética rara que pode bloquear o vírus HIV, que pode combater o vírus HIV, e temos quase 40 milhões de pessoas que vivem com HIV. Para doar uma medula precisa ser algo extremamente compatível, né? Tanto o doador quanto o receptor, porque se não for compatível, a pessoa pode até acabar falecendo se ela receber uma medula que não é compatível com a dela, porque a medula é algo que é responsável também pela fabricação do nosso sangue, né? Então é algo muito sério mesmo e que, tipo, não dá para você sair fazendo o transplante de medula em todas as pessoas que vivem com HIV. Então toda vez que saem esses casos assim na mídia, as pessoas compartilhando, nova cura, uma esperança e não sei o quê, as pessoas até me mandam muito nas redes sociais. E aí o que é que me deixa preocupado? Quase todos os 7 casos registrados até hoje foram curados da mesma forma, em exceção de um ou dois, que eu vou explicar aqui nesse vídeo, que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre todos os 6 casos anteriores. Esse sétimo é o mais novo. Então, assim, quase todas as pessoas foi devido a um transplante de medula óssea, porque estava tratando ali um câncer sanguíneo, que é a leucemia, né? E dá para tratar uma condição de saúde que precisa desse transplante de medula óssea. E aí, nesse ato de transplante, a pessoa que doou a medula já nasceu com uma mutação genética rara, que apenas 1% da população vive com essa mutação. E aí, essa pessoa, quando recebeu a doação, ela acabou, aos poucos ali controlando o vírus HIV e se mantendo indetectável mesmo sem o uso dos antirretrovirais.
Mas aí eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo, né, só para dar uma introdução aqui, de como que foi que aconteceu com esse último caso, né? Esse sétimo caso, o caso mais recente, foi um paciente de 60 anos de idade, alemão, que não tem mais os vestígios do vírus HIV em seu corpo após ter feito um transplante de medula óssea, de acordo com uma pesquisa publicada, né, que foi até comentada na última conferência internacional sobre AIDS, que foi lá na Alemanha esse ano. Ele prefere se permanecer anônimo e o apelido dele foi colocado como novo paciente de Berlim, como uma referência ao primeiro caso mundialmente que foi noticiado de cura do vírus HIV, do paciente Timothy Ray Brown, que era também de Berlim, e que foi divulgado lá em 2008, esse caso de cura dele, né? Mas, infelizmente, em 2020 ele acabou falecendo por decorrência do câncer que ele havia tratado, né? Ele também tinha leucemia, então ele passou também por aquele transplante de células-tronco de medula óssea, né, para tratar a leucemia que ele já tinha. E essa pessoa que fez a doação da medula óssea para esse Timothy Ray Brown, que foi o primeiro paciente a ser registrado como curado do HIV, também tinha essa mutação genética rara. E foi o primeiro caso que aconteceu, foi o primeiro caso a ser noticiado. E aí esse rapaz agora, que foi registrado como o sétimo caso, ele também é da mesma cidade que ele. Como ele resolveu ser uma pessoa anônima, aí deram como apelido dele novo paciente de Berlim, né? Porque quase 6 anos após ele ter feito esse transplante de medula óssea, ele tá indetectável, mesmo sem precisar do tratamento deles, mesmo sem precisar da medicação dele. Como isso aconteceu? Isso aconteceu porque no ato dali do transplante de medula óssea, aquela proteína CCR5, aquela mutação genética rara, porque é uma mutação genética que a pessoa tem na própria célula, né? Que nessa mutação genética rara, que chama-se CCR5, tem uma proteína que impede que o vírus HIV entre na célula, né? O vírus HIV, como a gente sabe, ele não tem. Um vírus ele não é constituído de células, né? E para ele se multiplicar, ele precisa de uma célula. Ele precisa de um hospedeiro, que seja o corpo humano, mais necessariamente o vírus HIV, ele fica alojado no núcleo das células do nosso corpo. Então, se tem uma proteína que fecha aquela porta de entrada para o vírus ele entrar, então automaticamente ali, né, ele é resistente ao vírus HIV, e se a pessoa já vive com HIV, aquela multiplicação do vírus, ela vai ser bloqueada, né, automaticamente, se as portas se fecharam, o vírus não vai mais se bloquear. Na teoria, na prática, é isso que acontece, né. Porém, para se considerar que a pessoa foi curada do vírus HIV após receber um transplante de medula óssea, precisa se esperar aí mais ou menos uns 2 anos sem a medicação para ver se ali o vírus vai voltar a se multiplicar ou não. Então é um adendo aí que os médicos também fizeram e falaram nas entrevistas, né? Que para considerar que essa pessoa foi realmente que está em remissão do vírus HIV, que eles nem querem usar mais o termo curado, eles querem usar em remissão, precisa aguardar 2 anos sem a medicação para ver se o vírus vai voltar a se multiplicar ou não, né? E aí nessa matéria aqui do G1 Notícias, o que é remissão do HIV e por que é tão difícil se curar do vírus? Eu achei muito legal porque dessa vez, ao menos esse meio de comunicação, o G1 Notícias, comentou de uma maneira diferente. Ele não veio com aquele novo caso de cura. Todo ano muitas páginas de comunicação falam sobre esses casos que vem acontecendo aí, né, pelo mundo. Mas eles sempre, né, deixam ali aquele nome cura muito grande e as pessoas acabam pensando que é realmente uma cura que está chegando para todo mundo. Eu achei muito legal que eles explicaram aqui sobre o fato de não ser uma cura acessível para todos, além deles fazerem um questionamento aqui, né, perguntando quando que vai chegar uma cura realmente acessível para todo mundo. E eles fizeram uma entrevista com um dos médicos que explica sobre o porquê que não deveria ser chamado de cura. O Ricardo Dias, infectologista da Universidade Paulista, ele explica que atualmente o termo cura não é o mais indicado. O mais correto seria se referir a esses casos como remissão sustentada sem os antirretrovirais. Ou seja, é uma remissão ali, é como se o vírus tivesse pausado de uma certa forma e não está mais se multiplicando sem a medicação. Porque quando você toma a medicação, ele faz com que o vírus não se multiplique mais. E aí, nesses casos que as pessoas passaram por esse transplante, que recebeu essa mutação genética rara, ele fica como se tivesse ali também pausado sem se multiplicar, já que a porta de entrada para o vírus entrar na célula foi fechada, né? Então ele não tem mais como se multiplicar. E aí ele vai continuar indetectável. Mas o infectologista Ricardo Dias, ele fala aqui que isso quer dizer que você tira o tratamento e o vírus não volta. Mas em algumas pessoas, eles têm evidências muito fortes de que o vírus realmente não voltou mais, né?
Porém, em alguns casos, eles ficam em questionamento, em dúvida. Será que ainda existe ali um pouco do vírus em algum lugar do corpo, algum lugar do organismo? Ele ainda questiona, dizendo que, infelizmente, eles não têm todos os recursos que são necessários para poder observar, assim, todo o corpo da pessoa, todo o organismo do ser humano ali, nessas fases de pesquisas também, né? Ele fala que, infelizmente, os instrumentos são da Idade da Pedra, da Idade Média, e que eles precisariam de uns equipamentos mais inovadores para poder fazer um mapeamento, um raio-x ali do corpo todo da pessoa, para comprovar que realmente não existe nenhum vírus HIV ali escondido no organismo da pessoa, né? Então, ele além de explicar que não é um caso de cura e sim de remissão, ele chama atenção para a falta de recursos que tem também para essas pesquisas que são tão importantes, que vem aí há longos anos estudando sobre novos tratamentos, novas possibilidades de cura, mas que não tem recursos para que eles possam ter equipamentos aí mais inovadores e que possa garantir uma confiabilidade melhor no resultado das pesquisas deles, né? E aí eu não sei se deu para entender o que é remissão, né? A remissão é como se a pessoa tivesse indetectável, porém sem precisar tomar a medicação, né? Mas esse infectologista Ricardo Dias deixa até um alerta de que a pessoa não foi curada, porque ela precisa ser acompanhada o resto da vida dela, porque ainda há um risco de que o vírus HIV esteja escondido em algum local do organismo, né? O vírus HIV é um vírus autoimune, ou seja, qualquer coisa que for ali tentar impedir ele, ele vai se proteger. Ele tá ali protegido também no núcleo das nossas células. Ele é um vírus que ele consegue se proteger e ele procura o lugar mais seguro do nosso organismo. Então pode ser que, especulando aqui, só jogando no ar, tá? Não é nada cientificamente comprovado. Depois de ter passado por esse transplante de medula óssea, o vírus também passou por alguma mutação e que está adormecido no organismo durante um bom tempo e depois ele se reative. Então, por isso que os médicos até falam que não é uma cura, e sim uma remissão, e que essas pessoas precisam ser acompanhadas ao longo dos anos para ver qual a resposta que vai ter aquele organismo daquela pessoa, né? Para ser considerado em remissão, precisa aguardar 2 anos sem a medicação após o transplante de medula, né? Mas o acompanhamento vai ser para o resto da vida. Então, por isso que não podemos chamar de cura, e sim de remissão. E ele fala aqui que podemos chamar de remissão sustentada sem os antirretrovirais, ou seja, uma remissão sustentada ali pelo transplante da medula óssea, né? Fica aí a questão. De todos esses 7 casos, só o doador da medula, não tinha a mutação CCR5, né? De todos os outros pacientes, com exceção de receberam o transplante de doadores de medula óssea que tinham uma mutação rara de um gene chamado CCR5, que impede a entrada do HIV nas células. Os doadores dos casos anteriores eram pessoas que herdaram 2 cópias do gene da mutação, ou seja, no gene ali da pessoa, ela tinha 2 cópias dessa mutação genética rara, dessa CCR5, né? Ou seja, um gene da mãe e um gene do pai. E aí essa pessoa ali, ela é praticamente imune ao vírus HIV. Ela não vai contrair o vírus HIV e se ela doar a medula dela para alguém que vive com HIV, essa pessoa pode entrar em remissão sem precisar da medicação, né? E a única coisa de inovador que a gente tem nesse novo caso, de diferente dos outros casos anteriores, né, é que esse novo paciente de Berlim foi o primeiro a receber as células-tronco de um doador que herdou apenas uma cópia. Ou seja, esse paciente de agora, ele recebeu a doação da medula óssea de uma pessoa que tinha sim a mutação genética rara, CCR5, mas essa pessoa, ela só herdou essa mutação de um dos pais. Ela não herdou do pai e da mãe, ela só herdou da mãe ou do pai. Então ela só tem uma cópia. De todos os outros casos que a pessoa possuía essa mutação genética rara, ela tinha 2 cópias, que era da mãe e do pai, né? Dos 2 ali genes. Mas nesse caso só tinha de um. Então essa é a única coisa diferente dos outros casos. Mas basicamente nada mudou aí também, né? Mas para os cientistas, para os pesquisadores, eles acham que isso pode ser algo que traga mais possibilidades de pessoas que possam doar essa medula óssea. Como eu comentei lá no começo do vídeo, né? Que eu não achava um pouco acessível que isso seria uma forma de cura para 40 milhões de pessoas no mundo que vivem com HIV, né? Porque não seria mesmo. Um transplante de medula óssea é muito caro, é muito agressivo. Para você receber, basicamente, você tem que tirar o seu sangue todinho do seu corpo para botar um sangue novo. Então, é algo muito agressivo que pode causar diversas complicações, pode também não dar certo. E não faz sentido 40 milhões de pessoas receber doação de medula óssea, sendo que só 1% da população do mundo todo tem essa mutação genética rara.
Mas, de acordo com os cientistas e com essa nova descoberta de que com a pessoa tendo apenas um gene também funciona, é um avanço até que um pouco significativo, né, aí para eles. Então, espero que através disso eles consigam também avançar nas outras pesquisas de cura que existem por aí, né, e que consigam abranger um maior público de pessoas que possam se beneficiar desse meio de cura e que também não seja tão agressivo e tão caro. Para finalizar aqui o vídeo, teve uma coisa muito incomum de todos esses 7 casos, né? Porém, de todos esses 7, 3 foram um pouco diferentes, né? De todos esses casos, um deles uma pessoa recebeu a doação do sangue do cordão umbilical de um bebê recém-nascido, né? Que esse bebê também tinha essa mutação genética rara, que daí veio dos 2 genes, né? Esse último caso, ele recebeu o transplante de medula óssea, mas só tinha um gene de mutação, né? E em um desses 7 casos também, a pessoa recebeu o transplante de medula óssea, mas não tinha nenhuma mutação genética rara. Era apenas uma medula óssea que era compatível, mas que não tinha nenhuma mutação. Então foi o caso mais legal que eu achei, né? Porque assim, não tem uma mutação. Então pode ser que seja mais acessível, porém ainda é agressivo você fazer um transplante de medula óssea para curar um vírus, né? Então não faz sentido também. Foi só para explicar as coisas incomuns que tiveram nesses casos, né? Que alguns foram bem parecidos e outros tiveram poucas coisas diferentes. Eu espero que vocês tenham entendido como que foi que aconteceu esse último caso aí registrado de reemissão do vírus HIV, e a partir de agora vamos falar reemissão e não cura, porque é uma coisa mais aceitável, até os médicos estão explicando, os cientistas estão explicando que essa é um termo mais aceitável, né? Espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, deixa aí nos comentários que eu vou adorar responder e explicar melhor de uma outra maneira. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um cheiro e até o próximo!